celebremos em comunhão com todas as nossas famílias. Elas são convidadas a participar hoje os valores vividos pela família de Jesus, Maria e José. A Sagrada Família é exemplo do amor e do cuidado mútuo e de obediência à vontade de Deus. O cântico de entrada é o número 639. Sinos de Belém, aguardai que está dormindo, venha anunciar que nasceu Deus menino. Sinos de Belém, aguardai que está dormindo, venha anunciar que nasceu Deus menino. É Natal, é Natal, é Natal do Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, reconheçamos-nos pecadores para que nós possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia. Cantemos invocando a misericórdia de Deus. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. E teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, Senhor e Senhor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, Senhor e Senhor. Senhor, Senhor, Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, perdoados, acolhidos por Deus, vamos dentro em breve administrar o Santo Batismo. A essas crianças, com certeza, os seus pais vieram aqui para pedir esse sacramento à Santa Mãe Igreja. Eu pergunto a vocês que são os pais, pelo batismo estas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, obedecendo os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais dessas crianças em sua missão? Sim. E todos vocês, queridos irmãos e irmãs reunidos aqui na casa do Senhor, vocês querem ser uma comunidade de fé e de amor para estas crianças? Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, cada celebração nós nos traçamos esse sinal, o sinal de Jesus Cristo, nosso Salvador, em que essas crianças serão assinaladas com o mesmo sinal, para que Cristo seja a luz, o caminho, a verdade, que a cruz de Cristo seja a nossa salvação, acolhendo-nos assim um dia no reino dos céus. Vou fazer o sinal da cruz na testa das crianças, depois de mim os pais farão o mesmo, bem como os padrinhos e as madrinhas. Acolhidos como filhos e filhas, traçados com o sinal da cruz, louvemos a Deus agradecendo o dom da maternidade, da paternidade, o dom de sermos filhos e filhas de Deus Pai, a quem deve subir o nosso hino de louvor, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Sou vós, Deus Santo, sou vós, Senhor, sou vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A liturgia da palavra nos mostra o projeto de Deus para as nossas famílias. Acolher a palavra significa deixar-nos iluminar por ela e traçar nossos caminhos segundo a sua proposta. Ouçamos. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, amparar o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele, não o humilhes em nenhum dos dias da sua vida. E caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos respondam, né? Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de vir, será feliz, tudo irá bem. Todos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda. No coração da tua casa, os teus filhos são os rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Todos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, vós os seus santos eleitos. Por isso, reveste-vos de sincera misericórdia, bondade e humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente, se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim vos perdoou vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em nossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com a tua riqueza, habite em vós. Ensinai-os e admoestai-vos uns aos outros com toda a tua sabedoria,
do fundo dos vossos corações. Cantai a Deus salmos, hinos e cantos espirituais. Em ação de graças, tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pois não intimeis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para a aclamação do Evangelho com o canto de número 70. Senhor, tua santa palavra, mensagem de vida, nos fala de paz. É luz que ilumina os caminhos, rumo nos passos, nos fala de amor. Por tua palavra sempre estarás, falando de amor e paz. Por tua palavra sempre estarás, falando de amor e paz. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais os notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravas? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje a celebrar o Dia da Sagrada Família. Celebrar o Dia da Sagrada Família é celebrar o amor de Deus entre nós, o amor com que Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou, o amor que Deus tem para com os homens e as mulheres ao os chamar à existência, o amor com que Deus tem para com seus filhos e filhas ao fazê-los uma comunidade de fé, uma comunidade que vive a esperança, uma comunidade que se abre ao serviço, à partilha, à solidariedade e à comunhão, uma comunidade que se abre ao amor sem ressentimento, sem reservas, um amor que faz com que a mulher deixe de viver para si, passando a viver para o homem, e o homem deixe de viver para si, passa a viver em função da mulher. O amor que deve existir entre o marido e a esposa e o marido, o amor que deve existir entre os filhos e os pais e os filhos, o amor que deve existir entre os irmãos entre si, entre vizinhos e vizinhas, o amor
que São Paulo vai definir como o vínculo da perfeição. Celebrar a Sagrada Família é celebrar a fidelidade a Deus, a fidelidade ao próximo, a fidelidade a nós mesmos. Celebrar a Sagrada Família é celebrar o respeito, a estima que deve existir entre os esposos. Celebrar a Sagrada Família é celebrar a responsabilidade que cabe a cada membro da família. Que o pai assuma o seu papel de pai, conversando com seus filhos, amando-os, ajudando-os naquilo que for necessário, prevendo todas as necessidades de seus filhos. Celebrar a Sagrada Família é celebrar o respeito, o amor, a estima, a ajuda, a compreensão e, de modo muito especial, a justiça que os filhos devem atribuir a seus pais, o relacionamento que deve existir entre eles e os seus pais. Ouvimos juntos na primeira leitura: filho, ampare a velhice do seu pai, que não o desaponte. Filho, seja de facto obediente a seus pais. Filho, ame profundamente os seus pais. O livro do Eclesiástico é uma carta dos direitos humanos. A carta de São Paulo aos Colossenses também é uma outra carta, é uma outra proclamação dos direitos humanos. E, por final, o Evangelho, então, se torna, de facto, o baluarte da sustentação da verdadeira família. José, que com a sua esposa vão ao templo de Jerusalém para adorar o Senhor na festa da Páscoa. Que a família, acima de tudo, reconheça que ela só é na medida em que participa da família, das atividades do dia a dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que juntos vão a Belém, a Jerusalém, melhor dito, para a festa da Páscoa. A família que não coloca em primeiro lugar a Deus é uma família fracassada. E todos juntos sabemos que a família que reza junto, ela permanece unida. Jesus, Maria e José vão juntos à igreja. Será que você como família, você como casado, você como casada, leva os seus filhos à igreja? Lembremos-nos de que Maria nunca saiu de casa e ir para a igreja a rezar esquecendo do marido. E José nunca saiu de casa e ir à igreja para rezar esquecendo da esposa. E os dois nunca saíram de casa esquecendo do seu filho Jesus para o templo de Jerusalém. A família, a Sagrada Família nos ensina, nós como pais, a nos preocuparmos com os nossos filhos. Quantos filhos andam perdidos pelo mundo fora? Quando você chega em casa, quando você está no seu serviço, quando você está na praça ou na rua, você sabe localizar o seu filho? A gente precisa aprender com José e Maria, ou Maria e José, a corrermos atrás dos nossos filhos que se perderam por causa da nossa dispersão, ou porque José e Maria pensaram que o Jesus estivesse na caravana de frente ou entre os parentes. Isso pode acontecer, é normal que isso aconteça, mas o normal é deixarmos que o nosso filho se perca. Logo que a ficha caiu na cabeça de José e Maria, eles pararam. Vamos parar de caminhar, voltemos para Jerusalém à procura do menino. Volvidos 3 dias o encontraram, não longe de fora do lugar onde eles estavam. Jesus estava no templo. Afinal, eles quando saíram do templo, Jesus nunca saiu do templo, permaneceu no templo. O que é isso, permanecer no templo? É estar em íntima relação com Deus. Nunca estar fora da casinha, estar sempre dentro daquilo que são os parâmetros que Deus prescreveu para cada um de nós. É isso que significa estar no templo. Que nós nunca saiamos de nós mesmos, permaneçamos sempre escutando a voz da nossa consciência, a voz que nos chama, apela pelas nossas responsabilidades. Se de facto nós nunca tivermos saído da nossa casa, nunca estivermos distraídos daquilo que nós fazemos, do lugar onde nos estamos, nós estaremos sempre no nosso lugar. Por isso é que aqueles que gostam de cantar, como o Padre Zezinho canta, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Significa, onde eu estou, aí está o reino dos céus. Onde eu estou, aí está a graça. Mas para que você esteja na graça, esteja no seu lugar, você precisa estar em íntima relação com Deus. Quem não deve, não teme. E se não devo, então em todo e qualquer lugar onde quer que eu esteja, aí estou na graça. Por isso é que Jesus foi encontrado no templo, porque ele nunca
esteve fora do seu lugar. Essa é uma situação. A outra, os pais têm que ter consciência de que o futuro dos seus filhos depende deles, passa pelas suas mãos. Então, cabe aos pais saber escutar e ouvir os seus filhos, dirigindo a palavra ao seu filho. Maria, logo que encontram Jesus, Maria dirige a palavra a Jesus: filho, por que fizeste isso conosco? Maria olhou nos olhos do seu filho. Será que você, quando conversa com seu filho, olha dentro dos seus olhos e conversa com ele? Em bebê, criança do colo, essas crianças nós vamos batizar, os pais olham no olho da criança e conversam com ela. Mas à medida que a criança vai crescendo, quando atinge 9 anos, 10 anos, 11, 12, os pais dificilmente conseguem enxergar, olhar no olho do filho e dizer: filho, o caminho é por aqui. E quando olham é para dar chicotadas. Quando olham é para fazer um palavrão, dirigir um palavrão no filho. Isso não constrói, não edifica a nossa vida. Nós precisamos aprender com Maria, olhar bem nos olhos do filho, aos 12 anos, a idade quase que da puberdade, a idade da adolescência, a idade mais crítica, a idade em que nós perdemos os nossos filhos para o mundo. Olhar bem na criança e dizer: ó, é por aqui, o caminho é para ali, nada disso, nada daquilo. Olhemos que quando Maria falou isso, Jesus respondeu: não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam isso. Muitas das vezes os pais não entendem a posição dos filhos. Mas quando os filhos se posicionam e se tornam dóceis, a vida caminha. Jesus era obediente e voltaram para casa. E dentro de casa a harmonia chegou, a paz chegou. Cabe a vocês, os filhos também que estão aqui, coroinhas, vocês que são coroinhas, cabe aprender com Jesus a obedecer os vossos pais. Como nós ouvimos tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura. Jesus foi para Nazaré e era submisso aos seus pais. Assim vocês têm que ser submissos aos vossos pais. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vocês que vieram trazer as duas crianças para o batismo, cabe a vossa responsabilidade. Esses textos juntos, tanto a primeira leitura, a segunda e a terceira leitura, venham dar um puxão de orelha a cada um de vocês, a cada uma de vocês, para que vocês assumam as vossas responsabilidades. Que você, o marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Que vocês, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Submeter-se, isso não significa ser escrava, não é isso. Significa o suportar com paciência, como Paulo nos diz. Suportar-nos com paciência uns aos outros. Assim como Cristo suportou-nos, levou o peso dos nossos pecados, assim vocês devem suportar-se uns aos outros. O marido deve amar profundamente a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, como acabava de dizer há pouco. Então, se vocês se amarem um ao outro, os vossos filhos, vendo o amor com que vocês têm, um para com o outro, o amor que um tem para o outro, então eles serão submissos. José e Maria, Maria e José, se amavam profundamente e se ajudavam, procuravam tudo aquilo que construía a sua felicidade, a harmonia, a paz, o diálogo, o respeito. Assim vocês, casais, devem se amar. Vocês, os pais dessas crianças, devem ser luz para essas crianças. Vamos então, minhas irmãs e meus irmãos, continuar a nossa celebração, passando agora para o rito, passando agora para a oração da comunidade. Irmãos e irmãs, supliquemos a misericórdia de Deus por estas crianças, por suas famílias, padrinhos e madrinhas, e por todo o povo de Deus, por intercessão da Sagrada Família. Iluminai, Senhor, vossas famílias que buscam viver o amor, o diálogo, a compreensão e o perdão, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Fortalecei as famílias que buscam por dificuldade e livrai-os do desânimo e de falta de fé, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Revigorai a esperança dos avós e dos idosos, que sejam favorecidos com o carinho dos familiares, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias.
Dai alegria e serenidade aos pais e mães e ajudai-os a ser os primeiros evangelizadores dos filhos. Nós os pedimos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Abençoai os noivos, chamados a percorrer junto ao caminho do amor, responsável e livre. Nós os pedimos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Das crianças que hoje renascem da água e do Espírito, lembrai-vos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Das famílias que apresentam seus filhos para receber a nova vida do batismo, Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. dos padrinhos e madrinhas que assumem o compromisso de ajudar seus afilhados a crescer na fé, Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. desta comunidade que acolhe estas crianças como pedras vivas e escolhidas da vossa igreja, Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. dos pastores e ministros servidores da graça e do amor de Deus, Senhor, abençoai e protegei as nossas de famílias. todo o povo batizado testemunha do Evangelho, Senhor, abençoai e protegei as nossas de famílias. todas as pessoas que na comunidade se dedicam à missão evangelizadora, Senhor, abençoai e protegei as nossas de famílias. todas as pessoas que promovem a justiça e a paz do mundo, Senhor, abençoai e protegei as nossas famílias. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai Rogai por por nós. São João Batista, Rogai por São nós. José, Rogai por São nós. Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrai-vos dessas crianças que deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-as do poder das trevas. Dá-lhes a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livres do pecado original, vivam sempre como filhos e filhas no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira, cujos ramos anunciaram o fim do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, fruto da videira, fruto da oliveira, fortaleceis vosso povo para o combate da fé. Ó Deus de proteção, ó Deus, proteção do vosso povo, que fizestes do óleo, vossa criatura, um sinal de fortaleza, concedei a estas crianças a força, a sabedoria e as virtudes divinas para que sigam o caminho do Evangelho de Jesus. Tornem-se generosas no serviço do reino e dignas de adoção filial. Alegrem-se por terem renascido no batismo e pertencerem à vossa igreja. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridas crianças, o Cristo Salvador lhes dê sua força, que Ele penetre em suas vidas como este óleo em seus peitos. Irmãos e irmãs na fé em Cristo, muitas pessoas nos precederam no caminho do seguimento de Jesus e deram testemunho de vida cristã. São especialmente aqueles que veneramos como santos e santas de Deus, com os quais entramos em comunhão pelo batismo. Vamos agora invocá-los para que se façam presentes na celebração e durante toda a nossa vida. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. Santos Anjos de Deus, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. todos
dos santos e santas de Deus, sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo pecado, ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Pela infusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor. Apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor. Para que nos digneis dar a nova vida aos que chamastes ao batismo, ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Irmãos e irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre os seus escolhidos. Bendito sejas Deus, Criador de todas as coisas. Sobre as águas primeiras firmastes o universo habitado. Povoastes as águas e a terra com vossas criaturas. Nas águas do Mar Vermelho afogastes os opressores e fizestes vosso povo passar a pé enxuto para a terra da liberdade. Nas ondas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nessas crianças uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-las na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renunciamos. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Renunciamos. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renunciamos. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creemos. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creemos. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creemos. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Queridos pais, vocês querem que os vossos filhos sejam batizados na fé da Igreja que acabamos de professar? Sim. Maria Valentina, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos pais, queridas crianças, pelo batismo Deus Pai vos libertou do pecado e renascestes pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazeis parte do povo de Deus, que Ele vos consagre com o santo óleo, para que inseridas em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continueis no seu povo até a vida eterna. Amém. Queridas crianças, vocês nasceram de novo e se revestiram de Cristo, por isso trazem a veste batismal. Que seus pais e padrinhos os ajudem por sua palavra e exemplo a conservar a dignidade de filhos e filhas de Deus até a vida eterna. Amém. Pedir que o padrinho venha, padrinho ou a madrinha, venha e acenda a vela e a entregue ao seu afilhado ou afilhada.
recebam a luz de Cristo. Queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos e filhas, como filhas da luz. Amém. Efatá, que quer dizer, abre-te. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, lhes conceda que possam logo ouvir sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para essas crianças que acabam de ser batizadas. Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para os nossos direitos e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de nossa reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as na vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Por Ele realiza-se hoje um maravilhoso encontro que nos dá a vida nova em plenitude. No momento em que o vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se Ele um de nós, nós nos tornamos eternos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão.
Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento XVI, com o nosso Bispo João Francisco Salvo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos, dos vossos filhos e filhas, cujos nomes estão aqui sobre o altar, a quem encomendamos a vossa misericórdia, para que, tendo sido chamados à vossa presença, participando da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que mantenham desta vida. Abro-lhes junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, Que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrando-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, e vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãs e irmãos, saudemos-nos na paz desse Cristo que nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, Deus que que tiraste tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiraste o pecado do mundo,
dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Divino Sacramento, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus amor, pobrezinho nasceu Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que refeitos com o vosso sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família e, após as dificuldades desta vida, convivamos com ela no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vocês, os pais, as responsabilidades vossas foram ouvidas nas 3 leituras que acabamos de proclamar na Santa Missa. Então vivam na íntegra tudo isso e façam da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, o vosso modelo, para que de facto vocês nunca deixem a desejar, nem como marido, nem como esposa, nem como mãe, nem como pai. E depois os filhos não nos vão também desiludir, porque quando o pai é bom, o filho vai ser bom. Quando a mãe é boa, a filha também vai ser boa. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.